Durante o verão de 2003, eventos no nordeste dos Estados Unidos envolvendo uma estranha criatura humanoide apareceu na mídia local antes de um grande apagão. Pouco ou nenhuma informação foi deixada intacta, e a maioria das informações na internet sobre a criatura foi destruída misteriosamente. Ela aconteceu primeiramente na parte rural do estado de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contaram suas histórias sobre os seus encontros com a criatura de origem desconhecida. Alguns estavam terrivelmente amedrontados, enquanto outros tinham uma curiosidade que somente era encontrada em crianças. Seus depoimentos não estão mais disponíveis, porém muitas pessoas envolvidas ainda procuram respostas sobre o The Rake e sobre os acontecimentos naquele ano. No início de 2006, ao final da investigação encontraram quase 2 dúzias de documentos entre os séculos XII e hoje em dia, em 4 continentes. Em quase todos os casos as histórias eram praticamente idênticas. Eu estive em contato com um membro do grupo de investigação e fui capaz de obter algumas partes de seu livro que será lançado brevemente. Depoimentos de uma testemunha de 2006. 3 anos atrás, eu havia retornado de uma viagem até as cataratas do Niágara, com a minha família no 4 de julho. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia dirigindo. Então meu marido e eu pusemos as crianças direto para a cama. Por volta das 4 da manhã, eu acordei achando que meu marido acordará para usar o banheiro. Nesse momento me levantei e acordei no processo. Me desculpei e disse a ele que pensava que ele havia saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele ofegou e puxou seus pés do fim da cama tão rápido que quase me derrubou da cama. Ele me agarrou e nada disse. Quando meus olhos se acostumaram ao escuro, e eu fui capaz de ver que causou a reação nele. No pé da cama, sentado e nos olhando, estava o que parecia um homem pelado, ou um grande cachorro sem pelo. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e desnatural, como se ele tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão eu não estava instantaneamente com medo dele, mas com pena de sua condição. A essa altura eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura. Em um movimento agitado, a criatura cambaleou em volta da cama, chegando a ficar a uma distância de um pé de meu marido. A criatura estava completamente silenciosa por uns 30 segundos, ou talvez uns 5, mas pareceu 30. Olhando para meu marido, a criatura pousou a mão em seu joelho e correu em direção ao corredor, indo em direção ao quarto das crianças. Eu gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse as crianças. Quando cheguei no corredor, a luz do quarto era o bastante para vê-lo uns 20 pés de distância. Ele se virou para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz do corredor e vi minha filha, Clara, em suas presas. A criatura descia as escadas enquanto eu e meu marido corríamos desesperadamente para salvar nossa filha. Vendo que não escaparia carregando o peso de nossa filha, ele a deixou fugir. Ela estava gravemente ferida e disse somente uma frase em sua pequena vida. Ela disse: "Ele é o Rake." Meu marido caiu no lago enquanto levava nossa filha ao hospital. Ele não sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo. O jornal local ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi publicada e a TV nunca mostrou a notícia. Por vários meses, eu e meu filho Justin ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois de decidir voltar para casa, comecei a procurar respostas sozinha. Eventualmente, encontrei um homem na cidade seguinte. Nós nos contatamos e depois começamos a falar sobre nossas experiências. Ele conhecia mais 2 outras pessoas em Nova York, que havia visto a criatura chamada de Rake. Todos nós precisamos de 2 anos de procura de material na internet e cartas para conseguir juntar uma pequena porção do que acreditávamos ser aparições do Rake. Nenhuma das nossas informações nos deu nenhum detalhe, história ou pista. Um jornal tinha um artigo falando sobre ele nas 3 primeiras páginas, mas depois disso nunca mais mencionaram de novo. Um diário de um capitão não explicou nada sobre o encontro, apenas falando sobre o rei que mandou eles irem embora.
Aquela era a última parte do diário. Nós descobrimos, entretanto, que a criatura visita pessoas há várias vezes. Ele também se comunicava com várias pessoas, incluindo minha filha. Isso nos levou a pensar se o Reiki havia nos visitado alguma vez desde nosso último encontro. Eu pus um gravador do lado da minha cama e eu deixei gravando enquanto dormia, todas as noites por 2 semanas. Checava todos os sons do meu quarto, de mim rolando na cama, todo dia que eu acordava. No final da última semana eu já estava meio acostumado com o som que eu fazia enquanto dormia, até que escutei o mesmo som, só que 8 vezes mais rápido que o normal. Ainda era quase 1 da manhã. No primeiro dia da terceira semana pensei ter escutado algo diferente. O que eu ouvi era uma voz estridente. Era o Reiki. Não consegui escutar aquilo há tempo bastante para descrevê-la, e ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que eu sei é que já escutei isso antes, e acredito que era exatamente o que falava enquanto eu estava ao lado de meu marido. Eu não me lembro de escutar nada na hora, mas por alguma razão a voz no gravador automaticamente me lembrava aquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela mente de minha filha naquela noite me deixam muito frustrada. Eu não vi mais o Reiki desde que ele me arruinou minha vida, mas sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo, e temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando.